Bom dia a todos. Então vamos convidar todos a fechar os olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, esse Pai bom, justo, misericordioso, como o Mestre Jesus nos ensinou, esse Pai bom, que provê para nós os nossos dias, essa manhã abençoada, hoje um dia de calor, de sol, gostoso, e com esse sentimento de gratidão a Deus pela vida, pela possibilidade de estarmos aqui, na Fraternidade Francisco de Assis, juntos, irmanados, como irmãos e nessa fraternidade. E vamos elevando o pensamento também a Jesus, o nosso Mestre dos Mestres, que ampara e abençoa esses trabalhos, a Francisco de Assis e a toda a espiritualidade, os nossos mentores, nossos anjos guardiões que estão nos abençoando todos os dias, cuidando, nos protegendo, nos amparando, edificando o nosso caminho, torcendo por nós como um projeto de crescimento e edificação moral e intelectual. Possamos nós também ter um sentimento de gratidão aos nossos lares, às nossas famílias, e pedimos paz, proteção e a bênção para todos os frequentadores dessa casa, para todos os trabalhadores. E nos preparando para o Evangelho dessa manhã, vamos pedindo a intuição, o amparo para o Davi fazer a preleção de hoje, a palestra que nós vamos ouvir, que nós possamos expandir a nossa consciência, receber esses ensinamentos e que possa ajudar na nossa trajetória, nos tornando um pouquinho mais fortes, mais preparados para a nossa jornada dessa semana e que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Um ótimo domingo a vocês. Obrigado aí pela presença de todos aí. Acho que vocês em algum momento, para quem já foi aí no McDonald's ou já prestou atenção na rua, né, que você chega lá, tem um crachazinho em treinamento, né, ou quando tem a plaquinha do carro, né, motorista com carta de habilitação nova, é o meu caso, né. Então, peço aí que tenham paciência, mas tenho também ciência de que espero trazer o melhor para vocês. Aqui como um divulgador da palavra do Senhor, do Cristo, né, trazer um pouco do Evangelho para vocês. Né? Com que autoridade faço isso? De fato, acho que o Mestre nos ensinou, né, para que a gente saia e divulgue a palavra dele. Então, essa é a minha contribuição de hoje. Peço aí a ajuda do meu mentor espiritual e do Mestre Jesus, para que através da intuição eu possa trazer o melhor para vocês, tá? O tema que eu escolhi para falar, e agradeço a casa, né? Eu estava conversando agora com a Shirley, né? Não foi me passado nenhum texto, foi me dado a liberdade de escolher. Eu escolhi um tema que tem impactado bastante a minha vida, né? Que é o perdão. Embora eu sei que o tema é bastante divulgado, bastante debatido, a gente ouve muito falar sobre o perdão, mas eu vim tentar trazer para vocês qual que é a minha visão e trazer até algumas experiências. Eu acho que casos reais, né, sobre o que cada um vivencia no perdão pode nos ajudar. Então que esse tema sirva para vocês, possa agregar algum conhecimento para vocês e que vocês de maneira consciente tenham isso latente no coração de vocês nessa semana, né? Então eu fui buscar até um pouco no dicionário a palavra perdão, o verbo perdão, o que traz, né? Então no dicionário ele traz remissão de uma culpa, dívida ou pena, desobrigação do cumprimento de um dever, disposição para perdoar. É uma expressão de pedido de desculpa. Então, isso é o significado da palavra perdão. Mas o que isso representa no dia a dia, né? Então, a Bíblia, ela aborda o perdão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento,
né? E a gente, pela doutrina espírita, a gente é mais focado no Novo Testamento. E aí, qual que é a necessidade? Por que a gente tem que abordar a questão do perdão? É uma reconciliação com Deus. Então, quando a gente fala do perdão, em primeiro lugar, é uma reconciliação com Deus. Quais são os benefícios que o perdão nos traz? Paz, misericórdia e uma vida espiritual saudável, né? Então, pegando aqui alguns exemplos, quando a gente fala sobre o perdão no Antigo Testamento, eu trouxe poucos exemplos, né? Então, um deles é no Salmo 32, onde ele fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, aqui é aquilo que nós falamos, é uma reconciliação com Deus, é a confissão e o arrependimento, né? Depois, no Salmo 103, o que declara esse salmo? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Louvor e gratidão a Deus, exaltando a sua bondade e misericórdia. Então Deus sim pode, independente de qual seja o nosso pecado, Ele pode nos perdoar. Ele tem esse poder, né? Agora falando um pouquinho do Novo Testamento. Em Mateus 18, Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar. E Jesus responde: 70 vezes 7. Então, não é aqui um cálculo matemático. Por mais difícil que seja, e a gente tem que tentar se aprofundar nesse pedido de Jesus, quantas vezes forem necessário. Eu acho que nessa vida, a todo momento, a gente é submetido a essa questão do perdão. Então, não existe limite para isso. Embora possa parecer um pouco estranho e bem desafiador, a todo momento a gente é submetido à necessidade do perdão. Depois, em Mateus, né, a gente estava falando hoje pela manhã no nosso curso sobre as parábolas, né? E tem a parábola do credor incompassivo, onde mostra que um senhor perdoou o seu servo e esse servo não perdoou o seu devedor. Então, a gente tem que ter esse senso de justiça. Se eu quero ser perdoado, se eu quero ser bem entendido, eu tenho que me colocar na posição dessas pessoas e fazer o mesmo exercício, não é? E eu acho que eu deixei aqui para o final, né, uma grande lição aqui de perdão. Em Lucas 23, quando Jesus estava na cruz, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, mesmo uma atrocidade como aquela, Jesus teve a capacidade de perdoar. E por último, em Mateus 6, o Sermão da Montanha, está escrito, né, na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu confesso que por muitos anos, de forma automática, eu fiz essa prece, ainda faço, mas sem prestar muita atenção no que significam essas palavras. Então, uma das orações mais conhecida e professada por nós fala isso, né? Que a gente nós pedimos perdão a Deus na mesma medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Difícil, fácil falar, mas na prática, prestar atenção nessa mensagem, porque muitas vezes ela passa desapercebida sem a gente focar na essência do que isso está nos orientando, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, também a gente eu vou trazer aqui, né, o comentário de 2 capítulos, o capítulo 10 e o capítulo 12, que ele também traz essa questão do perdão. No capítulo 10, onde ele fala, o capítulo aos bem-aventurados, os misericordiosos, fala exatamente sobre isso, que é uma boa-aventurança, essa habilidade, né, de a gente poder perdoar alguém que nos tenha feito alguma coisa. E no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então, geralmente, alguém é o nosso inimigo porque nos trouxe alguma falta, nos colocou numa situação a qual só virou inimigo porque não foi perdoado, né? E aí, eu acho que é interessante trazer alguns exemplos, né, que a gente passa. Eu até estava comentando com a minha esposa ontem uma situação que aí, quando a gente começa a focar nessa questão do perdão, você começa a prestar atenção nos detalhes. Você traz isso para o seu racional. Eu estava viajando, né, comprei uma peça de roupa,
né, que para mim eu gostei. E depois fui fazer uma reunião com um colega que estava aqui no Brasil e estava com aquela roupa já, comprei lá, já estava usando, mas nem me atentei. E hoje nessas reuniões é muito comum a gente fazer reunião virtual, onde você abre a câmera. E na hora que estava lá com a câmera aberta, ele falou assim, nossa, que blusa, é falsa. Na hora que ele falou, a blusa é falsa, eu fiquei assim, falsa. Eu comprei na loja aqui e aquilo me incomodou, né? Mas enfim, continuou uma reunião e terminou a reunião, eu desliguei, eu falei, poxa, estou conversando com o cara, em vez de perguntar como que eu tô, ele já vem e fala que minha blusa é falsa, né? Mas depois eu tentei trazer para o racional, porque aquilo realmente criou uma animosidade minha com ele. Eu falei, que absurdo, né? Eu fiquei pensando, será porque ele não queria uma igual? Será que ele podia falar, pô, dá para você trazer uma para mim, já que você está aí? Mas talvez ele teve dificuldade de se expressar. E a maneira como ele, naquele momento, manifestou, né, um sentimento dele foi esse. Então, quando a gente traz para o racional, eu consegui ali naquele momento falar, esquece esse negócio. Quando eu voltar, vou até oferecer para ele, olha, a próxima vez que eu venho aqui, né, te trago uma, e se for falsa também, qual o problema, né? Então, eu trouxe essa situação porque hoje, na conversa aqui, o Márcio falou que a gente tem mais ou menos 70 mil pensamentos por dia, né, Márcio? E desses 70 mil pensamentos por dia, 5% é positivo. Eu não sei como chegaram nessa conta, né? Tampouco eu vou tentar contar isso. Mas, de fato, eu posso dizer que a maioria dos nossos pensamentos são pensamentos onde o ego se destaca, né? Onde a gente se incomoda muito com o que as pessoas falam para a gente. E a energia que a gente gasta para tentar explicar isso, né, nos consome muito tempo. E a gente, às vezes, acaba, né, criando o problema onde não deveria, né? E aí, nesse estudo também, que eu fui, outra passagem que eu achei bastante interessante, que ali, pesquisando um pouco, tinha uma passagem onde Chico falou assim, que nunca perdoou ninguém. Aí você fala, puxa, se Chico nunca perdoou ninguém, imagina eu então, né, se eu vou perdoar alguém. Mas a gente tem que entender por que Chico nunca perdoou ninguém. Porque Chico nunca se sentiu ofendido por ninguém. Então a necessidade do perdão só se dá quando você se ofende. Então acho que a questão é, devo me ofender com tantas coisas, que às vezes uma situação no trânsito, uma situação no mercado que você encontra, como eu, que esse caso de um amigo, né, por uma pergunta, um comentário que ele fez, gerou ali toda uma má energia entre eu e ele. Então, para mim, essa questão do perdão é como que a gente trata isso no dia a dia, né? Por isso que eu falo, vamos fazer esse exercício nessa semana que se inicia. Quais são os momentos que nós fomos estimulados, né, no nosso ego e como que a gente se manifesta? Talvez até segunda, terça a gente vai dar uma engasgada, mas talvez lá na quarta-feira a gente já começa a aliviar um pouco, a soltar um pouco esse fardo. Porque a gente já tem bastante coisa para a gente que merece nossa atenção no dia a dia, né? Tem muita coisa que a gente pode deixar de lado, vai fazer bem para a gente. Outra coisa aqui que eu achei interessante, ele faz uma divisão em 3 tipos de perdão, né? Ele tem o perdão divino, que é o perdão de Deus conosco, com o ser humano, o perdão ao próximo, de pessoa para pessoa, e o último, que não é menos importante, talvez para mim no meu dia a dia, no momento seja o mais importante, que é o perdão de si mesmo, né? O quanto que a gente se cobra também. Então, o perdão divino é Deus perdoando os pecados de quem se arrepende. Então, aqui um detalhe importante, o arrependimento. O que está feito, né? A gente não pode voltar atrás, né? Mas, como o Chico também disse, pode a partir de hoje um novo começo. A partir de agora, tentar não fazer mais, né? Que na própria Bíblia tem essas passagens, né? A gente falou aqui da parábola, mas tem a questão da prostituta que queriam apedrejar, e Jesus colocou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou do filho pródigo, do filho que saiu de casa, né? E depois se arrependeu, e o pai aceitou de volta, e foi o que Jesus disse também para a prostituta.
não peque mais. O que passou, passou. Daqui para frente, tem uma conduta de vida diferente. Então, ela é uma reconciliação com Deus, a salvação e paz espiritual. De pessoa para pessoa. Quando alguém libera o outro de uma dívida moral, emocional ou até material. Porque tem essa questão, né? A questão do perdão, principalmente hoje, acho que ela é muito mais emocional do que material. Hoje não é uma questão de a pessoa te fez alguma coisa ou te deve alguma coisa material, que isso te gera esse inimigo, mas sim ele é emocional, ou até mesmo moral. Então ele liberta o coração do rancor e restaura os relacionamentos, né? Eu lembro, a gente viveu recentemente um momento político, né, de muita polaridade, né, de muita diversidade, de muita discussão, e quantas pessoas que a gente acabou se afastando por essa questão, né? Como que a gente consegue separar isso, né? Respeitar o pensamento de cada um, né? E tentar desfrutar daquilo que a pessoa traz de bom, né? E eu falo isso com consciência de que não é tão simples. Eu vivenciei isso daí, né? E não só dessa questão desse momento que a gente viveu, na época da pandemia, né? Pontos de vista diferentes, no trabalho, né? No ambiente de trabalho, o quanto a gente não tem esse estímulo diariamente, né? Então, a importância disso tudo. E o último que eu comentei é o perdão a si mesmo. É a capacidade de aceitar os próprios erros, aprender com eles e seguir em frente sem se autocondenar eternamente. Um exemplo aqui que a gente encontrou, né, que eu achei bastante interessante, é o exemplo de Paulo, né, um dos maiores perseguidores dos cristãos. E em sua carta aos Filipenses, o versículo 3, ele comenta: persegui os cristãos, mas não ficou preso à culpa. Depois disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ou seja, passou, daqui para frente o meu propósito é outro. Então, se permitir isso, né? Eu tenho me atentado o quanto, né, a gente se cobra, né? Por exemplo, para estar aqui hoje, sentado aqui, tive que refletir. O que é importante para mim aqui? Alimentar o meu ego, porque muitas vezes a nossa preocupação é o que as pessoas vão pensar da gente. E isso é uma cobrança enorme. A todo momento, a gente gasta muita energia pensando o que as pessoas pensam da gente. E o meu propósito aqui não deve ser esse. O meu propósito aqui deve ser o que eu aprendi, o que eu posso comentar aqui com vocês que possam fazer vocês refletirem e ter uma vida melhor, né? Então, essa culpa que a gente traz de errar, é porque não de fato, se a gente parar para pensar, é mais uma questão de ego do que realmente eu não quero errar. Você não quer errar porque você não quer fazer feio na frente das pessoas, né? Então, esse perdão de si mesmo aqui, para mim, tem sido bastante importante, porque eu me pego várias vezes o quanto a questão de fazer certo, não errar, né, cobra. Mas aí tem essa questão. O perdão e o ego caminham muito próximo ali. A maioria da necessidade de perdoar é em função do ego. Se a gente conseguisse, como deu o exemplo do Chico, né, administrar essa questão do ego, a gente não teria tanta necessidade de perdoar. Porque poucas coisas de fato iriam lhe incomodar a ponto de você ter que perdoar alguém. E outra coisa aqui também que me chamou a atenção nessa discussão toda, que ele trouxe aqui como o perdão emocional ou decisional. O decisional é aquele perdão racional, que a gente analisa de maneira analítica e chega à conclusão. Mas tem esse emocional. E um ponto aqui que me chamou a atenção, que hoje se fala bastante, que essa questão do perdão emocional, muitas vezes a gente precisa de ajuda. Tem uma ajuda de um médico, de uma pessoa orientada para ajudar a gente a lidar com essas emoções, né? Porque esse é o perdão de si mesmo, né? E acho que eu tenho visto assim bastante movimentos no nosso cotidiano, onde as pessoas estão mais abertas hoje a buscar um tratamento externo, um tratamento espiritual, ou buscar um psicólogo, um psicanalista, né?
que às vezes, através de uma dinâmica mais adequada, a gente consegue tratar aquilo que muitas vezes a gente não percebe, né? E aí, de novo, para falar dessa questão aí dos exemplos, tem uma situação que ocorreu comigo e passaram-se muitos anos para eu conseguir ter uma outra abordagem sobre aquele tema. Exatamente através de uma conversa, de um tratamento, e me trouxe uma visão, né? Os meus pais se separaram, eu tinha quase 4 anos de idade, e a minha irmã ali em torno de 2 anos de idade. Então a gente era muito novo. E por uma questão de contexto financeiro, social, naquele momento, uma coisa atípica, né? Eu não fui morar com a minha mãe, eu fui morar com o meu pai, nessa separação. E nessa mudança, eu não fiquei com meu pai, porque geralmente o pai está trabalhando e eu fiquei com a minha madrasta. Então, até os 10 anos de idade, eu fui ali criado pela minha madrasta, minha irmã também, quer dizer, minha irmã com 2 anos foi morar depois com a mãe, quase não conhecia a mãe, porque com 2 anos não tinha muito essa questão. E o que gerou tudo isso, né? Nesse período eu tinha com pouca frequência contato com a minha mãe, mas eu tinha muito desejo de ficar com a minha mãe. Quando eu tive essa oportunidade, e minha irmã veio junto, minha irmã teve muita dificuldade de se relacionar com a minha mãe, né? Isso acabou gerando nela uma depressão que durou quase 10 anos, né, essa depressão. Depois se converteu num câncer e ela veio a óbito, desencarnou há 1 ano e meio atrás. E eu, né, lidando com essa situação, né, tinha uma certa animosidade com a minha mãe que eu não conseguia entender por quê. Por que eu, mesmo querendo tanto morar com a minha mãe, quando eu estou com a minha mãe, por que eu ainda tenho uma certa, né, na hora que a gente está junto, e eu fui entendendo depois que essa questão do perdão. Naquele momento da separação, como criança, veio a questão do abandono. Então na minha cabeça fica, eu fui abandonado no meu subconsciente. E quando teve a reconciliação, falei, poxa, estou junto agora, mas ela me abandonou. Isso atrapalhava. Então, eu tive que, anos e anos e anos, né, até que depois que eu admiti que precisava entender um pouco mais o que estava acontecendo, e com uma ajuda externa, consegui entender que ali estava o problema. E sabendo onde está o problema, eu consegui tratar. Então hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Então eu falo, não foi ela que queria essa situação, né? Ela foi uma situação necessária, não foi um abandono. Eu entendo hoje muito bem o que é para uma mãe ter a perda de um filho. Imagino nela hoje o quanto isso machucou, né? Acho que um pai não consegue entender, não sentir isso é só a mãe mesmo que sabe. Então, o que eu quero comentar com isso, né, é a questão hoje, como que eu trato essa questão do perdão para minha mãe, né? Um perdão assim entre aspas, né, porque não tenho assim nenhuma mágoa, mas no meu subconsciente, sim, tinha uma questão que sem uma ajuda externa ou uma ajuda espiritual bem estruturada possa melhorar. Então eu gostaria também de encorajá-los, aqueles que têm essa dificuldade, busquem, né, porque isso não é nenhuma falha, não é nenhuma fraqueza, né? A gente precisa sim, né? Tem pessoas que conseguem buscar isso de uma maneira muito mais simples, espiritualmente, mas tem outras pessoas que precisam talvez uma ajuda um pouco diferente. Então, resumindo aqui, né, os 3 tipos de perdão: o de Deus para o homem, que ele é o perdão divino; de homem para homem, que é relacional; e de homem para si mesmo, que é o nosso interior, né? Então, vamos ter isso em mente também. Além do perdão para o próximo, o perdão para si mesmo. Se permitir, se aceitar como é, não estar sempre em comparação com os outros, né? Porque o mundo que a gente vê aí fora não é um mundo real, é um mundo de ilusão, né? Isso nos afeta bastante, porque a gente sempre vê todo mundo sorrindo, contente, viajando, comprando blusas falsas ou não, né? E a gente fica ali, o mundo está parado para mim, né? Eu estou ficando para trás, eu não consigo. Isso gera uma frustração muito grande para a gente. E a gente não merece isso. A gente tem que se libertar disso, né?
prazer daquilo que você está vivendo, né? Então, quando eu comentei aqui, o perdão e o orgulho caminham muito juntos, um ao lado do outro, né? Se não tivéssemos orgulho, não teríamos a necessidade de perdoar. Então, esse é o exemplo do Chico. Entendi, né? Porque Chico nunca perdoou. E tem as passagens, né, de Jesus perdoando, mas acho que é um contexto diferente. É a mensagem que ele quis deixar ali para nós de como a gente tem que agir, né? Trouxe aqui também outras frases de Chico sobre o perdão. O perdão é a caridade em silêncio. Se alguém lhe causar algum mal, ore em favor dele. Quem sabe perdoar abre a porta da libertação para si mesmo. Porque muitas vezes é um veneno que a gente mesmo bebe, né? Quando a gente tem raiva de alguém, não perdoa alguém, a gente sofre muito mais do que aquela pessoa. Porque às vezes ela nem sabe o que está acontecendo. Ela não tem nem ideia, né? O exemplo que eu dei aqui da blusa, ele já esqueceu, ele já deve estar vendo uma parecida, e eu fiquei ali ruminando tudo aquilo, né? Perdoar sempre é a única forma de seguir em paz. O perdão não é uma fraqueza, é uma força espiritual. Ele não apenas ajuda quem erra, mas principalmente liberta quem perdoa. Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Falei muito mais para mim do que para vocês, mas peço para que reflitam alguns exemplos. Se vocês têm exemplos semelhantes ao meu, com certeza vão encontrar bastante, né? E tentem exercitar isso, né? Vamos tirar esse fardo dos nossos ombros e vamos seguir de fato aqui aquilo que o Mestre nos deixou, né? E se atentar a cada Pai Nosso que a gente profere, o teor dessa palavra ali. Tá bom? Um bom domingo a vocês, aí, um bom retorno à casa de cada um de vocês. Muito obrigado. Quer que eu faça também porque aí eu vou ter uma prece aqui que eu vou pedir para vocês, né, fecharem os olhos. Para quem não conhece a oração, tenta senti-la no coração. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho lhe pedir paz, sabedoria e força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor e assim ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver o mundo além das aparências, quero ver teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia e guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre para que todos aqueles que se chegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu possa te revelar a todos. E que assim seja. Eu já vi que essa oração é atribuída a São Francisco, mas de fato não temos a certeza, mas não tenho dúvida que ele combina muito bem com ele, né? Obrigado, pessoal.